Boa noite. Meu nome é Silvio Alexandre. Sou aluno da segunda licenciatura de Pedagogia, graduação da Faculdade FAEL, do Polo de Sobradinho, Brasília, DF. A disciplina é o estágio supervisionado de docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Eu fiz um plano de aula e esse plano seria realizado antes da pandemia e fiz com a intenção de aplicá-lo dentro de sala de aula. Mas a partir do momento que foi se agravando a pandemia, foi diminuindo a possibilidade dessa realização do planejamento de aula. Tinha uma facilidade por ter sido professor nos anos anteriores do ensino fundamental de Geografia com habilitação em História. Sou professor de contrato temporário da Secretaria de Educação e no ano de 2020, eu no aguardo da chamada, não aconteceu por conta da pandemia. Mas aguardando o meu posicionamento, a minha colocação, eu já agilizei todo um plano para ser aplicado e cumprir o estágio dentro da escola. Seriam a tentativa de 2 escolas, um Centro de Ensino Fundamental 4 e a outra escola classe 304 Sul do plano piloto. Então eu vou falar um pouco do plano de aula. Seria área de conhecimento português, o ano em que o plano seria aplicado, a série o ano Jardim 2, com uma duração de 2 horas. O conteúdo seria as vogais, com os objetivos geral de conhecer as vogais. Os específicos seriam identificar as respectivas sons das vogais, demonstrar a articulação da boca referente a cada vogal, identificar as vogais, traçar as vogais, compreender junções entre as vogais. A metodologia seria sensibilização, desenvolvimento e atividade de fixação, sendo sensibilização a iniciação das atividades organizando as crianças sentadas em círculo, com desenvolvimento de apresentação das vogais aos alunos utilizando os moldes da letra EVA. Cantar a música EOU. E uma atividade de fixação seria instigar os alunos a falar palavras que se iniciam com a letra A, E, I, O, U. Assim, iriam identificando os sons das vogais, cada um, e afirmando cada vez mais entre eles. No nosso cronograma, a sensibilização em 30 minutos, o desenvolvimento em 1 hora e uma atividade de fixação em 30 minutos. A nossa avaliação. A avaliação seria realizada por meio de observações, uma participação, uma compreensão dos alunos com relação às atividades propostas e verificação do desenvolvimento de cada aluno perante o conteúdo. Qual seria o retorno, que seria dado do aluno perante todo esse conteúdo administrado dentro da sala de aula? Nossos recursos, modelo de vogais do EVA e os recursos digitais e rádio, pendrive para escutar e cantar as músicas da IOU, transformando assim um ambiente bem mais agradável para as crianças, deixando elas mais livres, espontâneas para obter algum resultado, positivo de toda essa relação de professor com aluno. Referência: a escala Júnior, a coleção do trenzinho Estação Criança,
da editora Renove. A descrição da metodologia, a sensibilização. A princípio, iríamos iniciar atividades organizando as crianças sentadas em semicírculo, estabelecemos um diálogo sobre o tema vogais, a explicação seria a importância das letras no nosso dia a dia, pois com a junção das mesmas formamos palavras e as vogais fazem parte do nosso alfabeto, que é constituído por vogais e consoantes. O desenvolvimento. Na parte do desenvolvimento, lhe apresentarei os moldes das vogais em EVA, demonstrando seus respectivos sons e articulações da boca. Com auxílio de um rádio pendrive, ouviríamos as canções, a canção da música EOU, como meio de instigar os alunos e conteúdo, estimulando a audição no meio da canção e aumentar a interação entre professores e aluno e professor. Com essa atividade, nós temos uma facilidade de nos aproximarmos do aluno com a cantoria, desenvolvendo assim uma aproximação e deixando eles mais livres, aprendendo além da canção, esse desenvolvimento do som que é administrado dentro da sala de aula, né? Com as repetições, com a música num volume interessante para todos, né? Repetições, e automaticamente vão se firmando as canções, cantarolando e especificando cada sonzinho para cada aluno, né? Essa atividade de fixação estabeleceria um diálogo entre as crianças sobre as vogais, né? Onde elas falaram palavras que iniciam com uma vogal, com o intuito do aluno perceber o som de cada letra. Com isso se torna uma fixação. Meu segundo plano de aula seria a continuação, no segundo dia, das vogais e a segunda parte disso tudo. Continuar a discutir acerca das vogais e retornar as vogais com ênfase em vogal AEI, ressaltar a importância das letras no cotidiano, identificação das vogais, traçar as vogais, perceber os sons que a boquinha, os sons e a boquinha das vogais AEI, estimular a coordenação motora fina, tracejando das vogais, o tracejar das vogais, a interpretar quadrinhas, adivinhas relacionadas às vogais AEI. A metodologia seria a sensibilização também, que a gente ia iniciar as atividades organizando as crianças sentadas em semicírculo e brincando de passar o anel. O desenvolvimento seria introduzir a vogal EI representando o seu traçado e o som. A atividade de fixação seria as crianças continuariam em ciclo para fazer uma atividade impressa no traçado da letra EI. Posteriormente faríamos uma brincadeira onde o aluno deveria identificar qual objeto se inicia com a vogal A, em seguida com a vogal E e depois com a vogal I. O cronograma seria a sensibilização de 30 minutos, desenvolvimento 1 hora. A atividade de fixação seria 30 minutos também. A avaliação seria realizada por meio de observação do traçado correto da letra, a participação e a compreensão dos alunos com relação às atividades propostas. Nossos recursos que eu usaria em atividades impressas com a letra A e I, objetos que iniciam com a vogal A, tais como apontador, algodão, anel, alicate, apito. Objetos que se iniciam com a vogal E, escova, espelho, esmalte, espuma, estojo. E objetos que se iniciam com a vogal I, como
como embalagem de iogurte, ioiô, imã, né? Objetos que se desenham com as letras, óculos, livro, borracha, etc. Com o intuito mesmo de sempre dar ênfase em cada letra para que o aluno tome um posicionamento e saiba se sensibilizar com cada som, né, que seria emitido principalmente pelo professor em alta, em uma altura para haver uma melhor compreensão. Então, a descrição da metodologia, a princípio iríamos iniciar atividades organizando as crianças sentadas em semicírculo e iria ensiná-los a brincadeira do passanel, a fim de brincadeira instigar os alunos a dizer como é o nome dos objetos utilizando as brincadeiras e qual a letra inicial de cada objeto. No desenvolvimento, traçava o som da vogal. Para iniciar o traçado, eu iniciaria o traçado no ar, o aluno por aluno, junto ao traçado introduziria o som, a posição, a articulação da boca, fazendo uso de um espelho para os alunos perceberem a forma, o formato da letra que a boquinha faz na letra. Da mesma forma com a vogal E e com a vogal I. Feito esse trabalho, os alunos iriam realizar as atividades impressas contendo o traçado de cada letra, estimulando a coordenação motora para chegar no fim trabalhar de forma oral a quadrinha. O anel que tu me deste para trabalhar a vogal A e a quadrinha. Sonhei com uma ilha para trabalhar a vogal I. Adivinha o que é para trabalhar o começo, né, para estar que está no começo, né, e no meio e no fim. A intenção é deixar bem claro qual é o significado, qual é o som, a transmissão, a forma de você divulgar cada letra, né? Como se movimenta os seus lábios a respeito de cada letra para cada criança ouvir e fazer assimilação e tentar reproduzir o mesmo som que será aplicado em sala de aula. Essa atividade de fixação, as crianças continuarão em círculo sobre uma mesa central, terá os objetos que se iniciam com cada letra. Uma criança por vez vai se aproximar na mesa central e deverá pegar o objeto que se inicia com determinada letra. Para isso, o aluno pode pronunciar em voz alta o nome do objeto, facilitando assim a identificação sonora da letra que se inicia a cada objeto, ressaltando que só poderá pegar o objeto que inicie com as determinadas letras, posteriormente a mesma atividade com cada uma das letras que estão em estudo. Esse projeto, esse planejamento de aula, plano de aula, seria para ser aplicado dentro de sala de aula. Infelizmente, por conta da pandemia, não houve a possibilidade, né? A Secretaria de Educação ela não permite que a pessoa não sendo chamada, né, mediante ao contrato, não podendo estar dentro de sala de aula, possa executar alguma tarefa que hoje se torna híbrida, né, dentro da plataforma da Secretaria de Educação. Como eu estou no aguardo ainda para ser chamado, ainda tem 2 pessoas à frente da minha classificação, eu não poderia estar adentrando na plataforma da Secretaria para fazer algum tipo de atividade, mesmo que fossem em forma de estágio na Secretaria. Não há permissão porque não tem uma matrícula, não tem um cadastro que você possa abrir a plataforma e poder utilizar esse meio de plano de aula como uma atividade remota, como uma atividade diária para cada turma que você tenha. Então, esse é o meu plano de aula. Eu fiz esse vídeo para ser divulgado
está em encaminhamento para a Faculdade FAEL. Boa noite.